Trazendo informações do time arapiraquense, trabalhando na tarde desta quinta-feira. Trabalha todo vapor do Asa aqui no Municipal, local da partida deste sábado contra a equipe do Petrolina, segunda partida desta Série D do Campeonato Brasileiro. Time trabalhando forte aqui, inclusive a necessidade de fazer uma substituição. A ausência do Wesley está fora desse jogo. Sentiu adutor da coxa, vem em tratamento. O técnico tem muitas opções. E é a partir dessa pergunta que ele começa a falar com a imprensa e destacar o que acha desse jogo, o que foi corrigido, o que pensa para essa partida, quais os prós e os contras. O Asa viu no último jogo que foram corrigidos para esse duelo, mas para o Wesley, tá dentro do jogo ou tá fora dessa partida, professor? O Wesley, infelizmente, para esse jogo ele está fora, né? Está entregue ao departamento médico. Espero que ele se recupere o mais rápido possível, que é um atleta que vem nos ajudando bastante dentro da função, e estamos trabalhando o seu substituto para que possa fazer um grande jogo. Olha, temos que trabalhar situações, estamos fazendo as observações no treinamento durante a semana. Hoje vai ser mais um dia que fazemos algumas observações dentro de sistema, né? E também de característica, de função de jogadores, daquilo que nós estamos buscando para esse jogo. São nomes que nós estamos fazendo as observações para que encaixe melhor e apresente aquilo que nós estamos querendo para esse jogo dentro de casa. Mesmo com a vitória, teve mais algo a corrigir, né? Mesmo com a vitória por 3-2, ou, claro que não é o bastante, mas precisa estar mais atento a diversas situações. Um ponto positivo que eu vejo foi que fez 3 gols fora de casa, né? Infelizmente sofremos 2 e temos que sempre melhorar. Você olhar a situação que foi a partida, corrigir os erros sempre, né, para a gente procurar sempre estar melhorando, para que isso não aconteça novamente. Então esse é o nosso trabalho como comissão técnica. Olha, dentro da própria partida, foi uma situação que o lateral, o adversário, estava tendo liberdade para atacar, né, e nós procuramos corrigir isso no segundo tempo, quando a gente colocou um atleta na função, que foi o Grafite, para o preocupar defensivamente. Isso aconteceu e ele parou de descer. Então, dessa maneira que a gente corrigiu essa situação. Às vezes o problema não estava nem atrás, estava na frente, porque a bola estava chegando demais. Grafite será titular, pelo que demonstrou e vem demonstrando no treinamento, ou é uma carta na manga que tem um professor? É uma das opções que estamos trabalhando, né? O Grafite demonstrou isso aí durante a partida, que entrou muito bem, preocupou o adversário, nos deu um respaldo melhor, né, principalmente na parte ofensiva, né, e é uma opção que nós estamos trabalhando. Primeiramente, nós respeitamos a equipe do Petrolina, tem atletas que eu conheço, inclusive atletas que jogou no Santa Cruz, né, tem jogadores conhecidos, né, alguns atletas que jogaram a primeira divisão também aí do Campeonato Baiano, chegaram-se reforços. É um time chato, na maneira de se dizer. Estamos avaliando essa equipe, uma equipe que joga muito em função dos seus atacantes, né? Que é o Galego e o Quiros, 2 atacantes muito fortes que preocupam bastante. Então temos que procurar anular esses atletas, né, da melhor maneira possível. É um time que joga muito com bola parada, procura-se muita falta para levantar a bola na área, até pela altura do Quiros, que é um atleta muito alto, né? Eles procuram fazer muito essa bola parada. Então tem o nosso respeito, mas a nossa maneira de respeitar o adversário é sempre jogando. Não sai daquilo que nós falávamos desde o início, né? O equilíbrio, né? Tanto que nós fizemos o gol aos 45 do segundo tempo. Poderia ter dado 3 empates se não fosse todos os empates, né? Se não fosse esse gol nosso nos acréscimos, né? Então mostra o equilíbrio desse grupo. Então nós temos que estar atento o tempo todo, procurar fazer um bom futebol e somar o maior número de pontos possível para estar buscando essa classificação. Rodrigo Fonseca, técnico do Asa, já confirmando, né, a saída do Wesley, né, que sentiu o adutor da coxa, está em tratamento. Com isso, acredito que Bruno Menezes possa ser o titular. E aquele setor do meio campo está praticamente formado. Acredito que não haverá modificações, né, ditas aí pelo técnico, com possibilidades ou não. Acredito que Bruno Pianisola no gol, Paulinho na direita, dupla de zaga Ítalo Rogério ao lado do jogador Rony Lobo, né, Rony Lobo e Ítalo Rogério, na esquerda o Gabriel. Setor do meio campo, Colina, Aleph, Bruno Menezes, Didira, Kellyton e João Cabral. Ou quem sabe o jogador
o atleta Lucas Grafite, né, conforme citou o treinador, correndo por fora buscando uma posição. Vai depender do que pensa o técnico para essa partida contra o Petrolina. E o Fantasmão estará em campo, sim, neste sábado às 17 horas, quando o Asa encara a equipe do Petrolina, joga às 17 horas aqui no Municipal, é a segunda rodada desta Série D do Campeonato Brasileiro. O Ítalo Rogério, zagueiro do time do Asa, fala dos trabalhos, como foi a semana, para o jogo agora em casa, diante do torcedor arapiraquense, neste sábado, isso pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Cara, a avaliação que eu tiro é muito proveitosa, né? Iniciamos bem a competição, vencendo. A intenção é... A Série D nós sabemos que é um campeonato muito difícil, né? E a intenção de jogos fora é somar. E nós fomos felizes, né? Fomos até Sergipe, Aracaju e conseguimos a vitória. Como é que está esse entrosamento ali com o Juan Lobo? Às vezes vocês estavam conversando muito, claro, para tentar sintetizar. Treino é treino, jogo é jogo. Dá para confiar ainda mais nesse setor defensivo. A gente viu vocês conversando demais, analisando, apontando para o lado do campo. Claro, né? Acho que a comunicação é super importante dentro do campo, né? E é o que eu sempre falo para ele. Se a gente tiver comunicação, a gente não vai ser surpreendido. E quanto mais a gente conversar entre nós ali para ajustar, a gente vai se dar bem melhor. Sim, nós, como você bem frisou aí, nós tomamos ali o segundo gol, né? Pelo lado esquerdo ali, inclusive o lado que eu jogo. Mas assim, acho que foi uma falta de comunicação a partir lá da frente, né? Acho que estava uma falta de encaixe do cara que saía conduzindo a bola ali. Por isso que nós tomamos aquela bola ali, por trás ali. Mas assim, é uma situação que nós já treinamos aí durante a semana para corrigir, para que não venha acontecer mais. Tem muito que se preocupar desse tipo do Petrolina, mesmo sendo um time teoricamente muito mais fraco do grupo, ou é aí onde mora o perigo? Com certeza, aí onde mora o perigo, né? Eu fiz parte de uma equipe ano passado que também era o patinho feio da competição. E nós surpreendemos, nós ficamos a 2 jogos do acesso, né? E nós sabemos, como eu frisei no início da coletiva aqui, a competição, a Série D é uma competição muito, muito difícil, né? Os times bem qualificados. E nós temos que entrar ciente que vamos enfrentar dificuldades. Contamos com um total apoio da torcida, espero que o torcedor compareça aqui para nos dar força. E assim, o oba-oba da torcida é muito legal, né? Mas a gente dentro do campo tem que estar bem concentrado para fazer um bom jogo e sair com a vitória. Essa sequência que o Asa tem, principalmente nos 4 jogos, praticamente não sai, né? De jogos muito longos e jogos importantes em casa, quando sai Palmeiras dos Índios, joga contra o Petrolina. Foi fácil esses 4 primeiros jogos, analisando assim a questão da tabela, para o Asa não viajar muito longe? É fácil a questão das viagens, né? Você falou aí, por ser viagens curtas, né? Isso é muito bom para nós, quando a gente pega uma chave de estados muito grandes, assim, tipo Alagoas, Ceará, já fica mais distante mesmo, fica mais cansativo para nós. E graças a Deus, Deus foi generoso, como sempre tem sido, e colocou esses primeiros 4 jogos aí, de estados vizinhos, né? Isso facilita o nosso trabalho. A Série D é uma competição que exige muito, né? Assim, cansa bastante essa questão dessas viagens longas, né? E geralmente elas são feitas de ônibus, né? E talvez até compense mais para nós atletas, porque pegar voo, ficar muito tempo em aeroportos, desgasta mais que uma viagem de ônibus. E nesse caso aí, desgasta muito mesmo. Para você a questão da estreia, né? Falaram a questão da torcida em casa, uma responsabilidade a mais. Claro que você teve aqui uma camisa diferente, agora com a camisa do Asa, o que é que você espera? Com certeza a responsabilidade aumenta, né? Nós fizemos um grande jogo, acredito, lá em Aracaju. Não foi à toa que nós saímos com a vitória. E creio que o torcedor está empolgado. E a responsabilidade aumenta mesmo. A gente vir em casa e mostrar daquilo para melhor. Cara, nós sempre entramos em campo para ganhar, né? Mas nós sabemos que, como eu falei no início, ir fora e somar pontos é muito importante. Só que em casa nós temos a obrigação de vencer os jogos. Ítalo Rogério, zagueiro do Asa, conversando conosco aqui no Toque de Bola, muito experiente, é um jogador que citou algo importante nessa entrevista, que vale a gente frisar, né? Tomar muito cuidado. A gente até coloca, teoricamente, a gente não sabe muito da equipe do Petrolina, mesmo a Asa tendo um setor de trabalho de análise de desempenho, tem muitas informações, mas mesmo assim os jogadores não caracterizam como a equipe mais fraca do seu grupo. Podem até caracterizar um ou outro, mas tem que tomar muito cuidado, conforme relatou o zagueiro Ítalo Rogério. Às vezes pode ser o patinho feio, como ele diz, da competição. Esse patinho feio
ir longe, né, e surpreender. Então, o Asa tem que tomar muito cuidado nesse duelo aqui no Municipal da cidade de Arapiraca, nesse sábado às 17 horas. Daqui a pouco eu trago as últimas do Asa, aqui dentro do Toque de Bola, da Primeira em Tudo. Muito bem. Oswaldo, esse zagueiro, esse rapaz, esse Ítalo Rogério, ele não se firmou como titular no CSE de Palmeiras dos Índios, não é? Ele não entrou, ele não teve uma sequência como titular, mas no Asa parece que ele chegou, agradou e vai permanecer como titular. Como você já falou aí, o treinador vai manter a zaga e deve inclusive escalar o Ítalo Rogério como zagueiro. Mas ele terminou o jogo, ele terminou o campeonato como titular do CSE. Mas não foi do começo ao fim. Agora sim, é o tipo de jogador de confiança do técnico Rodrigo Fonseca. Estava no Nacional de Patos no ano passado, quando o Nacional eliminou o Asa da competição. O Ítalo Rogério era inclusive titular do time do Nacional. Foi o Rodrigo Fonseca que levou ele para o CSE. E aí, com a saída do Rodrigo lá do CSE, de repente ele ficou oscilando ali. Mas terminou o campeonato jogando, inclusive as partidas decisivas da semifinal contra o Asa, ele jogou os 2 jogos. A última em Arapiraca, que o Asa eliminou o CSE e chegou à final contra a equipe do Clube de Regatas Brasil. Um zagueiro canhoto e que joga pelo lado esquerdo da defesa, e ele consegue equilibrar bem, porque o Rony Lobo, que vinha jogando pelo lado esquerdo da defesa com o Bené do Campeonato Alagoano, o Rony passou a jogar pelo lado direito, que é a sua posição, já que o Rony, ele é destro, então ele conseguiu equilibrar bem. Zagueiro pelo lado direito, destro, zagueiro pelo lado esquerdo, canhoto, e aí deu esse equilíbrio ali a zaga do time do Vasco. E olha que a concorrência dele não é fraca, não é fácil. Não é uma boa concorrência. Tem um jogador no Asa que quando melhorar, quando ficar pronto, esse vai ser titular, é o Christian Luca. Eu acho que o Christian Luca, claro que tem um período aí, não só da sua volta, de treinamentos, enfim, mas é um jogador que ganhou, a torcida do Asa gosta muito do Christian Luca, e é um jogador que mantém uma regularidade. Tem impressão que... Se não tivesse acontecido o que aconteceu, na minha opinião, seria titular. Não é? Desde o Campeonato Alagoano. Pela regularidade, o jogador que tem regularidade. Como esse Agora eu espero, viu, Guima, que dê tudo certo para ele, pro Christian Luca. Mas eu ainda tenho, assim, muitas dúvidas se o Christian Luca vai poder ajudar o Asa ainda nessa temporada. Porque não é só a cirurgia ele já fez. A recuperação está acontecendo. É porque é uma cirurgia igual ao do Júnior Viçosa, por exemplo. Complicado. E veja aí a situação do Júnior, né? Porque é o tipo da contusão e quando você opera, você realiza a cirurgia, maravilhoso, principalmente com a competência do departamento médico do Asa. Mas às vezes as consequências da cirurgia, questão muscular, normalmente você apresenta alguma lesão muscular, como foi o caso do Júnior Viçosa. Então, enfim, não é uma coisa tão fácil para você retornar. E a Série D a gente sabe que também não é uma competição tão longa. Seria muito bom se o técnico Rodrigo Fonseca pudesse contar com o Christian Luca. Mas eu sinceramente, eu não acredito muito que o Christian possa colaborar ainda com o Asa nessa temporada. Vou torcer que sim, porque é um profissional, pai de família, jogador, precisa estar jogando, precisa estar exercendo a sua profissão, mas não é tão fácil assim não. Aliás, chegamos à segunda partida do Asa, o jogo já é daqui a menos de 48 horas e não se fala em Júnior Viçosa, né? Que até esperávamos que, não no primeiro jogo, mas no segundo jogo, já ficasse à disposição, entrasse de primeira no time. Mas me parece que está descartada a presença do Júnior Viçosa no time, iniciando o jogo. No grupo, pelo menos para essa coletiva de hoje do treinador, ninguém tocou no Júnior Viçosa, né? Ninguém perguntou sobre o Júnior Viçosa, né? Exatamente, né? O que ele falou e lamentou, parece ser um jogador da preferência dele, do Wesley, lamentou a ausência do Wesley, é um jogador que tem características que agradam ao técnico e parece ser um jogador já titular do time. Esse já garantiu a titularidade. Como também o Aleph. Tem jogadores do Asa que são titulares e que não vão sair, a não ser que aconteça algum problema. É esse Aleph, o Wesley, o Bidira eu não posso falar, depende muito do desempenho do outro, Cereja, mas tem alguns jogadores aí que Rony Lobo, não é? O Bruno e o Ítalo também não posso dizer que ele é titular absoluto. O Gabriel, o Paulinho, esses jogadores são imexíveis, né? São titulares do time do Asa. Os demais
você pode alternar a depender do desempenho de cada um, e principalmente quando entram na partida. Então, ninguém tem vaga assegurada, fora esses que eu falei aí. Eu acho que todos os demais estão disputando posição. Eu concordo com você. Esses citados por você são jogadores que ganharam a confiança da torcida, da comissão técnica, e eles também fazem por onde dentro de campo, né? Com a camisa do Asa. O Bruno é titular absoluto no gol. Os dois laterais são titulares, apesar do time ter contratado, o Asa ter contratado, mas os dois laterais titulares, Paulinho e Gabriel. O Aleph é um jogador que tem a sua titularidade, o Didira da mesma forma. Então, enfim, são jogadores que a gente pode dizer são titulares no time do Asa. Mas é aquela tal coisa, não pode se acomodar, tem que estar melhorando cada vez mais, porque hoje o Asa tem um elenco que tem peças que, caso esses jogadores venham a cair de rendimento, o Rodrigo Fonseca tem quem colocar. Eu acredito assim, Guilherme, eu acho que essa questão da zaga, né, o Rony e o Ítalo Rogério, eu acredito que aos poucos, jogo a jogo, eles vão criando mais ali aquela parceria, vão se firmando, e eu acho que essa entrosamento, exatamente. Eu acho que essa vai ser a zaga do Asa na Série D. Eu acho que não pode até que um saia por questão de cartão. Agora eu acho que se criando um entrosamento, se firmando, essa zaga aí não vai ser desmontada. Eu também acho.